Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Banca, pela presença. Ahn, Hoje eu vim, então, apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de dissertação de mestrado que está em processo de qualificação. Ela é intitulada Mulheres e Ciência, uma análise sobre alguns livros infanto-juvenis. Meu nome é Alissa Vilas Boas Braga Gonçalves. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande. E a minha pesquisa é orientada pela professora doutora Joana Lira Corpus Magalhães. Primeiramente, antes de dar continuidade à minha apresentação, eu gostaria de pedir desculpa a possíveis interferências sonoras externas das quais eu não possuo controle, por conta do cenário no qual a gente está tendo que se adaptar de home office devido à pandemia do Covid-19, que teve seu início lá no ano anterior, no ano de 2020. Bom, vou dar continuidade na minha apresentação. Eu vou iniciar a minha apresentação, então, trazendo um pouco da minha trajetória acadêmica. No final de ano de 2014, eu finalizei o ensino médio e precisei optar qual rumo eu seguiria dentro da graduação, da universidade. No ano de 2015, então, eu optei, a partir do Enem, realizar a graduação, curso de pedagogia, que se deu início no ano de 2015 e teve seu final no ano de 2018. Ao longo, então, da minha graduação, eu realizei diversas experiências profissionais, algumas obrigatórias do curso, outras não obrigatórias, as quais eu busquei pessoalmente por elas, e todas elas foram me constituindo quem eu sou hoje. E também tiveram grande participação, uma participação muito importante na minha decisão de tema de pesquisa e na minha decisão de estar realizando mestrado hoje. Eu vou trazer um pouco mais sobre alguma delas nos próximos slides, brevemente, e elas também estão disponíveis na minha pesquisa. No final de 2018, eu, eu busquei, então, eu já sabia, quando eu finalizei a minha graduação, que eu gostaria de realizar um mestrado. Durante toda a minha vida, eu tive interesse pessoal nas ciências biológicas, então, durante as minhas experiências, eu sempre trazia para os meus alunos algumas questões envolvendo uma pesquisa com ciências, independente da forma que fosse. Eu tentava colocar isso dentro dos meus planos de aula, que eram breves, porque dentro da universidade nós só temos um estágio que é maior, que é contínuo de 10 semanas. Então, mas sempre que possível eu tentava trazer algum tema que era do meu interesse. Eu, pessoalmente, a Alessa, ao longo dos anos, foi se constituindo com interesses pessoais nas pautas feministas, nas pautas de direitos das mulheres e nas questões de gênero. Não havia me aprofundado até o ingresso dentro do mestrado de forma profunda nas questões de gênero e nas questões das mulheres, mas sempre houve um interesse vindo de redes sociais, da internet, e eu também tentava trazer esses temas que eu julgava, esses temas sociais que eu julgava importante para dentro da sala de aula com os meus alunos. Então, quando eu decidi que gostaria de fazer mestrado, eu optei pelo programa de Educação em Ciências, por trabalhar uma área que eu sempre tive interesse, e tentei linkar isso com o meu interesse pessoal nas questões das mulheres. Então, ao longo do ano de 2019, eu fui me preparando para o processo de ingresso no mestrado, no qual eu deveria desenvolver um projeto de pesquisa. Eu tive auxílio da minha atual colega de grupo de pesquisa, do GESE, que é a Fabiane Caseira, que já estava escrevendo a sua pesquisa de doutorado, que é sobre gênero e ciência. Então, ela pôde me auxiliar durante esse processo, me apresentando conceitos os quais eu não conhecia dentro da graduação, os quais a gente não tem um acesso. Então eu consegui me preparar com o auxílio dela para esse processo de construir um projeto e me aproximar de alguns conceitos os quais eu estudaria dentro do programa mais à frente. Então, no ano de 2019, eu tinha meu projeto aprovado, ingressei no mestrado no programa e ingressei no GESE.
Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola, da FURG. De 2019 a 2021, diversas questões foram ocorrendo. Uma delas foi, enfim, o surgimento da pandemia, em março do ano de 2020, quando nós iríamos retornar para as aulas presenciais e para as reuniões, enfim, para diversos pontos importantes para a nossa pesquisa. Houve, então, um grande processo de readaptação, de compreender como a gente voltaria a realizar essa pesquisa à distância, né? Foi um processo bem difícil pessoalmente para mim. Então, graças à disponibilidade da CAPES, que disponibilizou o adiamento de 3 meses da qualificação, e depois de mais 3 meses, eu estou hoje aqui em fevereiro qualificando a minha pesquisa. Bom, eu trouxe algumas imagens e algumas experiências que eu tive ao longo da minha graduação. Aqui eu trago, então, imagens de uma atividade que eu descrevo na minha dissertação, onde a gente trabalhava questões de gênero a partir dessa atividade com as crianças. A gente trabalhava, quando eu digo a gente, é por conta de a maioria dos meus estágios ter sido realizado em dupla e não individualmente, pois eram assim que nós éramos distribuídas dentro do curso. Essa atividade a gente pedia para que a gente disponibilizava recortes, retalhos de tecidos, de materiais, de lã, enfim, de diversos materiais que as crianças pudessem utilizar para fazer a colagem. E a gente pedia para que eles criassem um personagem com o qual eles se identificassem ou não, um personagem fictício. E aqui, então, eu trago a imagem de 2 meninos que se montaram, eles diziam que eles, né, que eram eles, e eles diziam que eles queriam se montar de rosa, que eles queriam usar saia, elementos que entre eles, que surgiam entre as crianças, que não eram socialmente vistos como elementos de meninos. Então, a partir das construções dos personagens e de outras atividades que a gente vinha trazendo com as crianças, a gente foi podendo discutir com eles sobre o que são coisas de meninos e o que são coisas de meninas. Nessas imagens, então, tem o boneco com uma saia, que eles diziam que não seria uma roupa de menino, um boneco todo de rosa, enfim, questões que para eles até então não seriam comuns ser vistas em meninos. A gente pôde, então, conversar com eles, trazer histórias, trazer outras atividades e trazer essas discussões e desconstruir um pouco dessa visão que eles tinham. Foi um estágio breve, um estágio de 1 semana só, mas foi muito gratificante ao longo das aulas ver eles contando para os seus familiares, que também recebiam essas informações de forma muito tranquila. Nós não tivemos nenhum problema em trazer em levar essas discussões para dentro da sala de aula. Então, foi muito gratificante a gente ver como eles receberam aquelas informações e essa breve desconstrução que a gente foi tentando trazer para eles. Nessa imagem eu trago uma das minhas principais experiências que me constituíram dentro da temática de gênero, que foi um aluno que eu tive no ano de 2017, onde eu fazia monitoria. E aqui eu tô fantasiada da personagem favorita dele, da qual ele me chamava, que é uma princesa, e ele foi um aluno que me possibilitou enxergar e querer buscar compreender mais sobre gênero. Porque da mesma forma como as discussões anteriores surgiram, ele era uma criança, era um menino que sofria bullying por gostar de brincar de boneca, de querer sempre brincar com as meninas, não com os meninos, de querer usar elementos vistos socialmente como elementos femininos, e, e ele acabava sofrendo bullying por conta dessas atitudes. Então, não só busquei auxiliar ele nessas questões e entender mais sobre as questões de gênero na infância, mas
principalmente trazer essas discussões para dentro da sala de aula. Eu não era professora, mas eu conseguia levar esses debates com toda a turma, que ao final da minha experiência eu consegui ver uma grande diferença de desconstrução daqueles conceitos que eles antes viam como um gênero feminino ou masculino, e também uma nova aceitação e participação das atividades com esse aluno. E aqui eu trago, então, uma imagem no meu estágio final do curso de pedagogia, onde o tema eram bichinhos de jardim, e nós levávamos ferramentas emprestadas do CEAMECIM da FURG, como lupas científicas, jalecos, animais na resina, insetos na resina, onde eles podiam se sentir como cientistas. E a gente foi vendo, então, uma grande mudança da percepção deles, onde as meninas no início não viam possibilidade de ser cientistas, e ao longo das experiências que a gente possibilitou para elas dentro desse estágio, que foi mais longo, no final do nosso estágio, todos eles queriam ser cientistas, todos eles se sentiam cientistas. Então, foi muito gratificante ver o quanto essas crianças puderam perceber isso a partir das experiências que a gente pôde levar para elas. Bom, aqui então eu trago um pouco dos objetivos que nós temos na nossa pesquisa. Como objetivo geral, nós temos investigar alguns livros voltados para o público infanto-juvenil, a fim de analisar como as questões relacionadas às mulheres na ciência são abordadas nesses artefatos culturais. Objetivos específicos, então, seriam investigar quais mulheres cientistas são representadas nesses livros e qual o entendimento de ciência é apresentado neles. Analisar de que forma a mulher cientista é representada nestes artefatos culturais, buscando discutir como as histórias desses livros são apresentadas. Compreender quais estratégias são utilizadas para apresentar nessas mulheres para atingir o público infanto-juvenil. Observar quais elementos da história das mulheres na ciência são traduzidos para os livros de ficção e analisar quais e como os marcadores sociais de gênero e de raça são apresentados nesses livros. Bom, como referencial teórico e metodologia de pesquisa, nós buscamos a análise cultural dos materiais, analisamos as pedagogias culturais, com um suporte dos estudos culturais pós-estruturalistas, estudos de gênero e ciência e a história das mulheres e ciência. Então, a escolha dos artefatos se deu a partir da busca por livros que de fato fossem voltados para as crianças e jovens, possuindo uma linguagem lúdica de fácil compreensão, bem como possuindo ilustrações ao longo das suas páginas. Então, a gente buscou, enfim, materiais que pudessem ser, de fato, compreendidos por crianças, por jovens, que sejam, de fato, voltados para eles. Buscamos materiais disponíveis em sites de livrarias virtuais e que contemplassem o conteúdo necessário para os nossos objetivos específicos. Então, a gente foi e voltou diversas vezes nesses sites, a gente selecionou livros, compramos alguns materiais que num olhar mais profundo nós percebemos que não seriam de fato voltados para o público que nós desejávamos e que também, enfim, talvez não se enquadrasse naquilo que nós buscávamos. Então, nós acabamos selecionando 7 materiais que nós vamos apresentar nos próximos slides e falar um pouquinho deles. Bom, os livros selecionados, então, foram 7. Eu vou botar para cá. 3 deles contam histórias de ficção sobre meninas que buscam ser cientistas ou têm interesse nas áreas das ciências duras. Seriam a Rita Bandeira, engenheira, Ada Batista, cientista, e Lulu e a Lu. Outros 4 livros são livros que retratam mulheres reais, mulheres que fizeram parte da ciência num cenário mundial e brasileiro, e enfim, que trazem essas histórias, trazem essas biografias com uma linguagem voltada para as crianças. Esses materiais, então, a gente compreende que podem ser folheados, podem ser vistos pelos públicos ou
utilizados por profissionais da educação ou pelos seus responsáveis, a fim de levar um conteúdo para crianças e jovens. Então, os 4 livros de biografia são As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, Mulheres Notáveis, Grandes Mulheres que Fizeram História e Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, que eu vou apresentar agora em seguida. Eu dou início, então, trazendo o Grande Mulheres que Mudaram o Mundo e o Grande Mulheres que Fizeram História, da Kate Pankhurst. O Grande Mulheres que Mudaram o Mundo tem seu lançamento no Brasil. Todos os anos que a gente vai trazer são os anos de lançamento no Brasil, de 2018, e o Grande Mulheres que Fizeram História no ano de 2019. Eles são livros que trazem histórias a biografia de mulheres de diversas áreas da ciência, tanto das ciências como das políticas, da educação, da luta por direito das mulheres. E, enfim, mulheres que marcaram essa história. E dentro dele nós temos mulheres das áreas das ciências, das matemáticas, das engenharias, da astronomia. Então, são livros que trazem tudo isso de uma forma muito lúdica, com desenhos muito didáticos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o Grande Mulheres que Mudaram o Mundo, onde nós temos a biografia da Marie Curie, a cientista que ganhou 2 prêmios Nobel, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e o livro traz, então, a história da Marie Curie, cheio de desenhos e gravuras e elementos que são voltados para o público infantil e podem ser compreendidos por eles. Temos As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignowski, que é do ano de 2017, é um dos primeiros que a gente tem, então, nessa seleção. Mulheres Notáveis, do ano de 2019. As Cientistas, ele traz só mulheres cientistas, só mulheres das áreas das ciências, enquanto Mulheres Notáveis traz mulheres de diversas áreas, áreas artísticas, áreas das políticas, da mesma forma como os livros anteriores. Mas ele traz a biografia de diversas mulheres, com ilustrações, com frases, com narrativas de outras mulheres que marcaram a história. Então, estes seriam os 4 livros de biografia, que trazem biografia de mulheres cientistas que nós temos na nossa seleção. Livros de ficção que contam a história de meninas, nós teremos 3. O primeiro deles é Rita Bandeira, engenheira, que traz a história da Rita, que é uma menina que busca em peças de lixo, em peças que seriam lixo, né, reciclar elas para criar invenções que para elas são invenções úteis. Em certo momento, a menina ouve de um adulto que as suas invenções não são apenas brinquedos, que não são coisas de verdade, ela acaba se decepcionando e querendo se afastar das questões das ciências. Das questões das construções, né, das invenções. Ela perde seu interesse. E o livro, ele traz, então, essa discussão sobre apoiar, incentivar o desejo de conhecimento das crianças e principalmente das meninas, onde a menina, ao longo das páginas, ela encontra com uma tia que traz elementos de uma personagem que foi conhecida como uma personagem, um dos principais rostos do feminismo, que é Rose Arrebitadora, que é uma imagem. Então, ela traz o elemento como lenço, como a boneca aqui, e a tia ela também traz essa representação. E traz essa discussão ao longo das páginas. O outro livro, que também é da Andrea Beati, que também é do ano de 2019, é chamado Ada Batista Cientista.
E a Ada, ela é uma menina que desde o primeiro momento, quando começou a falar, ela tem muita curiosidade sobre tudo que a cerca e ela quer descobrir o porquê das coisas. Então, ela vai tentar fazer experimentos para descobrir as coisas, vai ir atrás das suas curiosidades. E o livro traz a mesma discussão anterior, onde os pais da menina não gostam que ela faça esses experimentos porque causa bagunça, porque enfim, acaba atrapalhando eles de alguma certa forma. Então o livro ele vai trazer a discussão de que é necessário o incentivo às crianças e também das meninas, dos familiares, que eles incentivem essas crianças a buscarem conhecimento, e ele vai trazer essa discussão ao longo do livro. O último livro que nós temos, então, selecionado, também é de ficção, ele é chamado Lua e a Lua, é do Arthur Henrique Barcelos e da Adriana Fraga da Silva. Ele é um livro da editora da FURG, aqui da nossa universidade, e é do ano de 2018. E o Lulu e a Lua, ele vai trazer questões de não só de gênero, como de raça, assim como o livro anterior, Ada Batista Cientista, por terem como sua personagem protagonista uma menina negra. A Lulu, ela é uma menina que é muito encantada pela Lua e ela tem desejo de conhecer a Lua, mas até então ela não se sentia, não sentia que poderia ser possível ela conhecer a Lua. A Lulu vai atrás, então, de pesquisas e descobre que uma mulher já esteve no espaço, e pesquisando mais ainda, Lulu descobre que uma mulher negra já esteve no espaço. Então, o livro traz bastante a questão da importância da representatividade nas histórias infantis. A partir dessa descoberta da Lulu, ela vai buscar vai buscar mais brincadeiras e vai sonhar mais ainda em ser uma grande astronauta, como ela desejava. Com a ajuda de um amigo, o Caio, que vai ajudar ela nas suas questões e brincadeiras acerca do universo. Nossos próximos passos, então, é a análise dos materiais, que já estamos dando início, a escrita dos artigos, a escrita da dissertação e a nossa defesa da pesquisa. Então, é isso. Muito obrigada a todos e muito obrigada, banca, pela atenção.